A terceira forma clássica da afasia que comecei a estudar naquela época era chamada de afasia semântica ou amnéstica, palavra derivada de amnésia, estado de esquecimento. Supunha-se que a afasia amnéstica fosse uma forma especial de desordem da fala, na qual inexistiriam as deficiências sensoriais ou motoras, onde os pacientes encontram dificuldade na recordação dos nomes dos objetos. Alguns neurologistas da época viam esta deficiência como efeito de distúrbios sensoriais que destruiriam supostos traços sensoriais de palavras. Outros elaboraram hipóteses segundo as quais este distúrbio refletiria deficiências num centro especial, que armazenaria traços de linguagem. Outros ainda, que de maneira geral favoreciam a abordagem da ação de massa ao funcionamento do cérebro, supunham que a afasia semântica era resultado de uma deterioração do pensamento categórico e da atitude abstrata. Da mesma maneira como em relação às outras classes de afasia, éramos céticos quanto às hipóteses que encaravam todos os sintomas englobados sob a égide de afasia semântica como um distúrbio único, que poderia ser localizado numa área precisa. Antes de mais nada garantimos que não estávamos lidando com uma variação da afasia sensorial ou motora, pois os pacientes portadores de um ou mais sintomas de afasia semântica raramente apresentavam sinais de problemas na articulação dos sons ou na escuta fonêmica. Suas lesões também tendiam a ocorrer na área parieto-temporal, acima e atrás das lesões características das afasias que havíamos estudado até então. Em seguida, vasculhamos a literatura existente, na tentativa de levantar os sintomas associados à afasia semântica. Tanto nas pesquisas anteriores quanto nos SAS próprias observações constatamos que os pacientes não tinham dificuldade em compreender o significado de ideias complexas, como causalidade, desenvolvimento, cooperação. Também eram capazes de engajar-se em conversações abstratas. Mas as dificuldades apareciam quando se deparavam com construções gramaticais complexas que codificavam relações lógicas. Como apontou Head em seu trabalho, estas construções gramaticais dependem da organização de múltiplos detalhes num todo coerente. Estes pacientes encontram uma dificuldade quase intransponível para entender frases que denotam posições relativas, e não conseguem levar a termo uma instrução simples como desenhe um triângulo acima de um círculo. Esta dificuldade extrapola as falas que codificam relações espaciais. Frases como Sônia é mais leve que Natasha também são problemáticas para estes pacientes, assim como são as expressões de relações temporais, como a primavera precede o verão. A análise nos mostra que todas essas relações lógico-gramaticais compartilham de uma característica comum. São expressões verbais de relações espaciais, ainda que em algumas o fator espacial esteja mais explícito que em outras. Os exemplos que envolvem acima ou à direita de são muito claros, mas, numa observação mais detalhada, encontramos que, além das relações lineares expressas por palavras como antes, há fatores espaciais em expressões como o cachorro do mestre ou irmão do pai. Um paciente colocou, de maneira particularmente reveladora: é claro que eu sei o que são pai e irmão, mas não consigo imaginar o que os dois significam juntos. Todos estes exemplos demonstram o erro que está contido na suposição de que a afasia semântica é uma síndrome simples, unitária. Não encontramos qualquer evidência de uma dissolução intelectual uniforme. O que realmente constatamos foi que existia, na verdade, uma perturbação de uma variedade de operações mentais que envolviam um componente de comparação e de síntese espaciais. Meus trabalhos iniciais com os 3 tipos de afasia reconhecidos pelos neurologistas levaram-me ao fim de meu sulja já na época. Tentei resumir minhas ideias naquilo que seria um trabalho em 3 volumes, cada um dos quais dedicado a um dos tipos de afasia. Completei o primeiro volume, sobre a afasia sensorial, e o defendi como tese de doutoramento em medicina. Embora tenha iniciado o segundo volume, sobre a afasia semântica, as análises eram muito fragmentárias, e este volume, como o primeiro, não foi publicado. Também comecei a escrever sobre as formas de afasia motora, mas também nesse tópico percebi que não havia ido além do início do trabalho. Todos esses manuscritos permanecem em minha escrivaninha. Lembro de ter sentido que se Vygotsky estivesse vivo, haveria penetrado de maneira muito mais profunda nos complexos problemas que eu havia constatado. Só com o aparecimento de meu afasia traumática, em 1947, foi levado ao prelo um tratamento completo de todas essas ideias. Em junho de 1941, alterou-se para sempre o curso de meu trabalho. Começava a Segunda Guerra Mundial. 8. Neuropsicologia durante a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um desastre para todos os países, e foi particularmente devastadora para a União Soviética. Milhares de cidades foram destruídas, dezenas de milhares de pessoas morreram de fome. Muitos milhões, civis e militares, foram mortos. Entre os feridos haviam milhares que sofreram lesões cerebrais e necessitavam de um cuidado tão extensivo quanto trabalhoso. A unidade de propósito do povo soviético,
Tão sensível durante a Grande Revolução e nos anos subsequentes, reapareceu sob uma nova forma. O país foi tomado pelo sentido de uma responsabilidade e de um propósito comuns. Cada um de nós sabia ter a obrigação de trabalhar junto com nossos compatriotas para vencer aquele desafio. Cada um tinha que encontrar seu próprio lugar na luta, fosse na defesa direta do país, fosse na preservação e na expansão da indústria, deslocada para confins rêmotos do território nacional, ou fosse na restauração da saúde e das capacidades dos feridos. A meu instituto foi conferida esta última tarefa. O Departamento Médico das Forças Armadas Soviéticas era extraordinariamente organizado, granjeando grande respeito durante e depois da guerra. O já idoso Buldenko, antes diretor do Instituto de Neurocirurgia, era então totalmente surdo. Mas havia conservado sua aguda clareza mental e foi nomeado cirurgião-geral. Sob sua direção, e através dos esforços de um grupo de ótimos médicos comandados por H. Smirnov, foi organizado um excelente sistema de cuidados médicos. O cuidado daqueles afligidos por lesões cerebrais foi organizado por N. I. Grachenkos, neurologista e neurocirurgião, diretor da Clínica Neurológica no Instituto de Medicina Experimental e posterior ministro da Saúde da URSS. Garantiu que os soldados com lesões neurais centrais ou periféricas recebessem atendimento médico de emergência no próprio fronte, nas primeiras horas após o ferimento. Eram então encaminhados ao Instituto de Neurologia, em Moscou, que havia sido transformado num hospital neurocirúrgico. Os pacientes que necessitavam de cuidados posteriores e de tratamento especial eram transportados, sob cuidadosa supervisão, para hospitais de reabilitação nos Urais do Sul. Recebi a incumbência de organizar um desses hospitais nos primeiros meses da guerra. Escolhi um sanatório de 400 leitos, recém-estabelecido numa pequena vila próxima de Chelyabinsk, como lugar para estabelecermos nosso hospital. Organizei a construção de laboratórios e de salas de treinamento terapêutico e recrutei um grupo de colegas de Moscou para trabalhar comigo. Em um mês o hospital iniciou suas atividades. Tínhamos duas tarefas principais. Primeiro, tínhamos que conceber métodos de diagnóstico de lesões cerebrais localizadas e de reconhecimento e tratamento de problemas como as inflamações e infecções secundárias que eram causadas pelo ferimento. E segundo, tínhamos que desenvolver técnicas racionais, científicas, para a reabilitação das funções prejudicadas. Ainda que nossa equipe de 30 pesquisadores tivesse já iniciado as atividades com uma ideia sobre como realizá-las, percebemos que as soluções específicas aos problemas extraordinariamente complexos que apareciam só poderiam advir do trabalho em si. Pessoalmente, eu já trazia uma bagagem de 5 ou 6 anos de trabalho com neurologia e os princípios de uma abordagem experimental ao estudo das lesões cerebrais. O hospital tinha um suprimento modesto de equipamento neurofisiológico e neurocirúrgico, além do equipamento de um laboratório histológico básico. Nosso recurso mais importante era a dedicação com que realizávamos a tarefa. Precisávamos diagnosticar e tratar um enorme conjunto de distúrbios das funções mentais, de deficiências de sensação, percepção e movimento a distúrbios dos processos intelectuais. Trabalhamos nos Urais por 3 anos e fomos então transferidos de volta a Moscou, onde permanecemos realizando o mesmo trabalho após o fim da guerra. Paradoxalmente, este período desastroso nos ofereceu uma importante oportunidade de incrementar nosso entendimento do cérebro e dos processos psicológicos. Durante a guerra e logo depois dela, a neuropsicologia tornou-se uma ciência propriamente dita. Os estudos que havia realizado antes da guerra constituíram-se numa valiosa base a partir da qual podíamos trabalhar. Mas tínhamos que expandir nossa abordagem geral, de modo a incluir as lesões novas e terríveis que os explosivos modernos haviam tornado possíveis, além de desenvolver uma base racional para a restauração das funções psicológicas. Mesmo que na aparência estes dois caminhos fossem diferentes, a lógica de nossa abordagem fez com que nossos procedimentos de diagnóstico e descrição da natureza das disfunções cerebrais fossem totalmente compatíveis com as técnicas terapêuticas aplicáveis às várias formas de lesão. Em alguns casos, constatamos que o uso de determinados agentes químicos desinibia certos tipos de funções traumatizadas. Quando podíamos aplicá-la, a farmacoterapia tinha muita utilidade para acelerar a recuperação. O fenômeno básico que aparecia nos casos de que falo era um tipo de estado de choque, que deixava inoperante parte do cérebro. Via de regra, porém, nossos métodos de restauração de funções combinavam a quimioterapia com um programa de treinamento e terapia funcional. Uma das áreas para a qual desenvolvemos métodos de treinamento visando a reorganização de um sistema funcional foi a ES-Krita. O trabalho de Bernstein ilustrava a maneira pela qual o movimento organizado, ou a locomoção, se constituía num sistema funcional complexo, dependendo da constelação de músculos que era envolvida e do tipo particular de movimentação.
O andar, o correr e o jogar futebol envolvem os músculos da perna, mas o sistema de atividades é diferente em cada caso. Além disso, se alguns dos músculos, ou um dos sistemas musculares, normalmente necessários à locomoção, é destruído, será possível obter uma compensação através do uso dos músculos e sistemas restantes. Quando a lesão é muito severa, é possível substituírem-se os músculos existentes por aparelhos proféticos, que são incluídos como parte de um sistema funcional para assegurar uma locomoção adequada, se não normal. É preciso deixar claro que se pensarmos a operação dos processos intelectuais em termos de sistemas funcionais ao invés de capacidades discretas, temos que reorganizar nossas ideias acerca da possibilidade de localizarmos funções intelectuais. É muito fácil rejeitar tanto a teoria holística, segundo a qual toda função se distribui homogeneamente por todo o cérebro, quanto a ideia de que as funções complexas possuem uma localização estrita em áreas específicas do cérebro. No entanto, não é fácil encontrar uma posição intermediária. A solução que encontramos foi pensar o sistema funcional como uma constelação funcional de atividades, com uma constelação funcional correspondente de estruturas cerebrais que servem de substrato para as atividades. Um exemplo excelente de uma tal atividade, que claramente não poderia ser codificada no cérebro humano de maneira puramente orgânica, uma vez que envolve o uso de ferramentas culturais, é a escrita. A tarefa de escrever uma determinada palavra, seja independentemente, seja a partir de um ditado, principia pelo processo de análise de sua composição fonética. Isto é, a atividade começa por fragmentar a corrente sonora da fala em seus fonemas individuais. Este processo de análise e síntese fonética só não é necessário em línguas como chinesa, que utiliza a escrita ideográfica, representando os conceitos diretamente por meio de símbolos. Nos outros casos, as áreas do cérebro responsáveis pela análise da informação acústico-verbal têm papel decisivo na transformação da fala normal em seus fonemas componentes. Quando estas partes do córtex são lesadas, a separação de fonemas estáveis a partir do fluxo da fala torna-se impossível, como em muitos casos de afasia sensorial, e a capacidade de escrever é afetada. Em tais casos, o distúrbio se manifesta pela substituição de alguns fonemas por outros parecidos, como P por B ou T por D, pela emissão de determinadas letras, e por outros sinais de que o fluxo da fala não foi corretamente analisado. A substituição de determinados grupos de letras por outros grupos que não fazem qualquer sentido, como car por gar, ilustra bem este tipo de distúrbio. Em casos de afasia motora sinestética, ou aferente, aparece um tipo ligeiramente diferente de distúrbio na escrita. Nestes pacientes, o distúrbio afeta a análise articulatória, que está ligada à pronúncia de um dado fonema, e a capacidade de distinção entre este e outros fonemas, tornando clara a estrutura fonética da palavra. Nos primeiros estágios da aprendizagem da escrita, o ato de falar uma palavra muitas vezes ajuda aquele que escreve a escrevê-la adequadamente. Pronunciando a palavra, analisa-se sua articulação. Da mesma maneira, quando um indivíduo não mais consegue articular uma palavra, haverá erros articulatórios em sua escrita. São comuns, nesses casos, os erros que envolvem a substituição de letras de articulação fonética semelhante, como M por B ou N por L ou T, de modo que a palavra russa sol poderia transformar-se em slot, e ao invés da palavra russa slon teríamos a palavra sonston. Uma vez analisada a corrente da fala, a pessoa que escreve tem que transpor a unidade fonética isolada para seu símbolo gráfico ou visual, deve escolher um signo visual dentre os muitos existentes, comparando, e a sua organização espacial, com o estímulo auditivo. Estas etapas da tarefa de escrever estão na dependência das zonas temporocipitais e parietocipitais do córtex, que estão ligadas à análise espaço-temporal. Se estas zonas do córtex forem atingidas, os distúrbios afetam a organização espacial dos grafemas. Ocorrem substituições entre letras parecidas, erros que envolvem o emprego de imagens espelhadas, e mesmo que a análise fonética da fala esteja intacta, a escrita é perturbada. Os passos descritos até aqui envolvem apenas as fases preparatórias ao ato de escrever. Na próxima fase, as imagens visuais das letras são transformadas em atos motores. Nos primeiros estágios do aprendizado da escrita, seu processo motor consiste numa extensa série de passos SOS, e as mudanças de um passo para outro ocorrem como atos discretos. No curso da automatização do processo de escrever, o tamanho das unidades motoras aumenta, e a pessoa passa a escrever letras inteiras de uma só vez, ou mesmo combinações de letras. Isto pode ser visto no trabalho de um datilógrafo experiente, que grafa combinações estabelecidas de sons através de um único conjunto de movimentos. Quando a escrita já se tornou um hábito automático, algumas palavras, especialmente as mais familiares, são produzidas através de um único movimento complexo e perdem sua natureza sequencial. Quando a escrita atinge este estágio, o processo envolve diferentes partes do córtex, em especial as porções anteriores da zona da fala,
e as porções inferiores da área pré-motora. Uma lesão nesta parte do córtex interfere com a transferência de um movimento a outro e a escrita se desautomatiza, e às vezes troca-se a ordem correta das letras de uma palavra ou repete-se algum de seus elementos. Esta síndrome não raro está ligada à afasia motora cinética.